dizer para os irmãos que eu estou bastante alegre. Primeiro, porque Deus me concedeu mais um dia de vida. Segundo, porque os irmãos estão aqui, juntamente conosco, dando glórias a Deus, ouvindo testemunhos lindos aqui, experiências tremendas e também advertências, como foi dado pela irmã Francine. Eu gosto muito desse salmo, 27, versículo 4. Neste salmo nós encontramos os dois principais motivos pelos quais nós, servos de Deus, viemos sempre à casa de Deus. É para contemplar a formosura do Senhor, ou seja, adorar e aprender. Então nós já aprendemos no estudo, aprendemos no culto, aprendemos com os testemunhos, com os louvores. E agora vamos aprender também com a pregação da palavra de Deus. Quero ler com os irmãos aqui no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 5, somente o versículo 29. Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículo 29. Diz assim: porém, respondendo Pedro e os apóstolos, disseram: mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Quem já ouviu esta palavra? Mais importa obedecer a Deus do que aos homens. São muitos os motivos, as situações em que nós podemos ouvir esta palavra. Mas, infelizmente, nos nossos dias, nós estamos ouvindo esta palavra da forma errada. Muitas pessoas estão usando mais importa obedecer a Deus do que aos homens para justificar a sua falta de submissão, o seu interesse de estar na casa de Deus, o seu respeito para com o seu pastor, o ministério da igreja, o seu irmão. Então, mas só que as pessoas, ao invés de usarem neste sentido, de não ser, né, uma pessoa repreensiva diante dos homens, ou seja, ser irrepreensível, não ter nada para que pessoas possam apontar o dedo ou te acusar, ou no sentido como que o apóstolo Pedro e os que estavam com ele disseram aqui, que nós vamos ver o contexto desta passagem, como disse, usam para expressar a sua insubmissão às coisas de Deus, a sua falta de reconhecimento da autoridade que um pastor, que um ministro da palavra, que um presbítero, que um líder de departamento ou professor de escola tem sobre ele. Mas importa obedecer a Deus do que aos homens. Então eu passei a meditar no contexto dessa palavra. Por que Pedro disse isso? O que estava acontecendo quando Pedro disse isso? O que ele quis dizer com isso? E o que nós podemos tirar de ensinamento para as nossas vidas? Tudo isso está ligado ao capítulo 3 de Atos dos Apóstolos, versículo 1. Podemos ver? Capítulo 3. Ali começou todo esse discurso que nós estamos falando aqui. Pedro e João subiam juntos onde? Ao templo. Ao? Na hora da? Oração. A hora não. Eles foram lá para orar. E muitas pessoas que dizem mais importante obedecer a Deus do que aos homens, não fazem isso aí. Não vêm ao templo, não vêm principalmente na oração. E quando eles chegaram ali, tinha um paralítico, que talvez a própria família levava eles, se os irmãos continuam lendo, diz que sempre o colocavam na porta do templo para pedir esmola. E quando ele viu Pedro e João se aproximar, ele pensou que fosse receber dele alguma esmola. Mas aí Pedro disse: não tenho prata, não tenho ouro, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Em nome de Jesus, levanta. Segurou na mão dele e aquele homem se levantou. Isso fez com que o povo ficasse admirado, o povo ficou espantado, mas nós não vimos isso aqui com outro homem. Talvez no meio tivesse alguém que viu Jesus curar, libertar e operar. Pensou: mas Jesus é o Filho de Deus, mas esse é um homem mortal como eu. E o povo se maravilhou. E Pedro vai e fala: gente, vocês estão achando que é por alguma virtude, algum poder nosso? Não. Esse homem que está diante de vós, está ação é pelo poder do nome de Jesus.
E tinham ali alguns fariseus e saduceus que ficaram com inveja. Aí foram lá, prenderam os apóstolos. Se os irmãos continuarem lendo, os irmãos vão ver. Prendeu os apóstolos. E depois fizeram uma reunião entre eles para saber o que fariam daqueles apóstolos. Eles tomaram uma decisão. Não, então vamos fazer assim. Vamos açoitar eles e vamos obrigar eles a não falar mais no nome de Jesus. E soltaram eles, eles continuaram a falar. Aí depois veio aquela passagem que os discípulos, os servos, os irmãos vendiam as coisas, estava para lá todo mundo. Ananias e Safira tentou enganar e foram mortos. E a palavra de Deus se esparramou de tal forma que quase 5.000 pessoas já estavam crendo. Isso voltou a dar o quê? Inveja nos sacerdotes e nos saduceus. Se nós lemos no capítulo 4, versículo 1 a 3, alguém pode ler? Atos dos Apóstolos 4, 1 a 3. E estando eles falando ao povo, sobrevieram os sacerdotes e o capitão do templo e os saduceus, doendo-se muito de que ensinassem o povo e anunciassem Jesus a ressurreição dos mortos. E lançaram mão deles e os encerraram na prisão até o dia seguinte, pois era já tarde. Aí então eles vêm, chamam e encerram ele na prisão, porque eles estavam falando no nome de Jesus. Aí os apóstolos chegam para eles e faz uma pergunta para eles. Fala assim, ó: julgai vocês mesmos se é lícito ouvir antes a Deus do que vocês. Aí eles falam: julgai-nos entre vós mesmos. E não ficaram satisfeitos e queriam que eles parassem de falar no nome de Jesus. E esse foi o motivo pelo qual Pedro fala: mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Então o contexto aqui era religiosos e pessoas que tinham autoridade religiosa tentando impedir os apóstolos de pregarem a palavra de Deus, de falarem no nome de Jesus. E aí eles viram, nós temos o versículo 29 do capítulo 5, né? No versículo 28, olha o que esses homens falam: não vos admoestamos nós expressamente que não ensinasseis nesse nome, o nome de Jesus, e que encheste Jerusalém dessa vossa doutrina e quereis lançar sobre nós o sangue desse justo, desse homem? Foi por isso que Pedro falou: mais importa obedecer a Deus do que os homens. Ou seja, nós temos um mandamento de Jesus, de Deus, de pregar o Evangelho a toda criatura, de curar os enfermos, de libertar os oprimidos e de anunciar a salvação em Cristo Jesus. Aí lá no capítulo 4, capítulo 3, Pedro fala que ele não poderia deixar de falar daqueles que eles viram e ouviram. Mas aí a conclusão que eu quero chegar dentro dessa passagem é justamente isso. O contexto era: os apóstolos pregavam o Evangelho, os apóstolos evangelizavam, os apóstolos faziam maravilhas em nome de Jesus e eram impedidos de fazer. E hoje é totalmente o contrário. O povo não quer vir à casa de Deus para orar, como diz no capítulo 3, versículo 1, Pedro e João foram ao templo, a hora da oração. Oração não só nesta igreja, eu conheço igrejas que nem reunião de oração mais tem. No lugar da oração implantaram um louvorzão, que aí o povo vem. Implantaram uma festa, uma campanha de milagres, aí o povo vem. Ah, mas mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Não evangelizam. Pedro aqui evangelizou o povo. As pessoas se compungiram no coração. Pedro diz: cada um de vós seja batizado em nome de Jesus para perdão dos pecados. E não vem à oração, não respeitam os seus líderes,
não querem compromisso com Deus e falam, não, meu pastor é Jesus. Então, se a questão é obedecer a Deus, nós precisamos observar, como diz, capítulo 3, versículo 1, eles foram ao templo. Olha o que aconteceu no capítulo 3, versículo 12 a 19. Alguém pode ler? Quando Pedro viu isto, disse ao povo: varões israelitas, por que vos maravilhais disto? Ou por que olhais tanto para nós, como se por nossa própria virtude ou santidade fizéssemos andar este homem? O Deus de Abraão e de Isaque e de Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou a seu Filho Jesus, a quem vós entregastes e perante a face de Pilatos negastes, tendo ele determinado que fosse solto. Mas vós negastes o santo e o justo, e pedistes que se vos desse um homem homicida. E matastes o príncipe da vida, ao qual Deus ressuscitou dos mortos, do que nós somos testemunhas. E pela fé no seu nome, fez o seu nome fortalecer, a este que vales e conheceis, que vedes e conheceis. E a fé que é por ele, deu a este, na presença de todos vós, esta perfeita saúde. Esta perfeita saúde. E agora, irmãos, eu sei que fizestes por ignorância, como também os vossos príncipes. Mas Deus assim cumpriu o que já dantes pela boca de todos os seus profetas havia anunciado, que o Cristo havia de padecer. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. O que eu quero dizer com isso? Pedro aproveitou a ignorância do povo, ou a admiração do povo pelo milagre que ele fez, tirou a glória de si e deu para Jesus. Falou, não foi nós, não fomos nós, mas é em nome de Jesus a quem vocês crucificaram. Evangelizou o povo e faz esse apelo: arrependei-vos e convertei-vos. Muitas das vezes, este apelo nós fazemos para os incrédulos lá fora, mas temos que fazer este apelo para nós cristãos também, porque muitos de nós ainda não estamos arrependidos, muitos de nós ainda não estamos verdadeiramente convertidos. Por quê? Porque deixamos de dar ouvido à palavra de Deus, deixamos de receber ensinamentos daquelas pessoas que Deus estabeleceu na nossa congregação para que nos ensinasse, e vão comer coisas estragadas aí por fora, na internet. Eu não tenho nada contra, não posso proibir a vida de ninguém de assistir vídeo, de visitar outras igrejas, outros trabalhos. Eu só peço uma coisa: os católicos têm um ditado assim, um olho no padre e outro olho na missa. Faça isso. Esteja atento a tudo que você ouve, a tudo que você vê e principalmente naquilo que você fala. Então, as pessoas que utilizam este versículo 29 do capítulo 5, mas importa obedecer a Deus, estão já desobedecendo. Por quê? Eles estão vindo à casa de Deus, como Pedro e João foram, estão evangelizando. Quando Pedro evangelizou, ele teve coragem de lançar no rosto daquele pessoal o que eles fizeram. E quantas das vezes nós temos vergonha de pregar o evangelho, como foi dito na escola aqui, para uma pessoa, alertar, ou um de nossos irmãos que está cometendo uma coisa errada, temos vergonha e medo de falar. Por quê? Porque nós somos cúmplices, nós também praticamos, nós também não vigiamos. Então, antes de a gente pensar que mais importa obedecer a Deus do que aos homens, nós temos que nos lembrar dessas coisas, que é o mandamento de Deus que nós poremos. Jesus fala no livro de Lucas sobre o dever de orar. Paulo fala que é para não abandonar a nossa congregação, como é costume de alguns. A Bíblia nos exorta a orar sempre, vigiar, ler a palavra, examinar tudo e reter o bem.
mas mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Mas já estão desobedecendo, porque não estão congregando, não estão evangelizando, não estão dando testemunhos. E o mais importante é enfrentar desafios, enfrentar muitas das vezes oposição. É um desafio evangelizar, é um desafio falar de Deus, é um desafio, por quê? Porque nós temos que viver aquilo que nós pregamos. Não adianta eu ser pastor aqui, falar bonito, ou ser um teólogo espetar, mas lá fora, o que eu sou? Lá fora, como que as pessoas me veem? O meu vizinho já ouviu falar de Jesus? No seu trabalho, seu companheiro já ouviu falar de Jesus? E olha que isso é uma coisa muito séria. Então, é uma responsabilidade muito grande a gente usar este versículo. Mas importa obedecer a Deus. Deus vai nos cobrar, porque nós estamos desobedecendo, porque nós somos testemunhas. Temos que falar em tempo e fora de tempo. Não pense que você está salvo e está tudo bem com Deus. Amém, está salvo. Mas Deus vai cobrar o sangue daquelas pessoas, como se Deus te impulsiona a falar e você não fala. Então, quem quer obedecer a Deus e não aos homens, tem que vir para onde? Para a casa de Deus, como os apóstolos vieram, estou repetindo, evangelizar como eles evangelizaram e agora enfrentar oposição. Quem aqui já teve a experiência de falar como de Jesus para alguém e a pessoa, ao invés de te ouvir, começar a brigar, te agredir, debater e tirar você do sério para que não te ouça? Nós vemos aqui os apóstolos enfrentaram os sacerdotes. Eu não já falei para vocês não falarem mais deste nome, mas nós não podemos deixar de falar, gente. Não brinque, isso é coisa séria. A salvação Deus deu para todos e nós temos a obrigação de sermos testemunhas e de evangelizar o nosso vizinho. Não fica falando, não, eu tinha que falar, não, mas Deus abre portas. Deus abre portas. Uma vez chego nesse trabalho novo meu, a pessoa estava sentada toda murcha e vou conversar com ela, ela se abriu comigo, eu aproveitei, você precisa ter Jesus na tua vida, porque ela estava sem paz, não conseguia dormir, e atribulada, eu falei, você precisa da paz que só Jesus te pode dar. Quando Deus criou o homem, Ele assoprou em nossas narinas o fôlego da vida, nós nos tornamos alma vivente. Então não está escrito isso na Bíblia, mas eu posso te garantir que naquele sopro você recebeu partículas de Deus na tua vida e a tua alma clama por Deus. Esse desejo que você tem, essa tristeza, essa amargura, é a tua alma dizendo, eu quero Deus. E pregar, e a pessoa ficar assim, tá, e papapá, mas para eles parece que é uma coisa do outro mundo. Por quê? Porque o Deus desse século, com o dedo ilustre, cegou o entendimento deles para que não resplandeça a luz do Evangelho. Mas nós temos que falar porque não sabemos a que hora aquela pessoa vai partir. Você não precisa ser um teólogo, um pregador, Não. Fala só, Jesus te ama, morreu na cruz por você. Você já está evangelizando aquela pessoa. Mas importa obedecer a Deus do que aos homens. Porém, quem diz, se nós dissemos que mais importa nós obedecermos a Deus, então vamos obedecer? Olha o que diz Efésios 4. 4, 11 a 14. E Ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos... Querendo o quê? O aperfeiçoamento. Então, para que você se aperfeiçoe, você tem que ouvir os pastores, os profetas, os doutores que Deus estabeleceu na igreja para te ensinar, para te aperfeiçoar. Para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. O que é o corpo de Cristo? A igreja. E cada um somos membros em particular. Então vamos ser edificados através de homens. Homens que Deus pôs na igreja para nos ensinar.
Deus não vai pôr aqui com um cachorro. Deus não vai mandar aqui um anjo para nos ensinar, para nos corrigir. Você sabe por quê? Mas você é anjo, você não peca. Você é anjo, você é puro. Eu sou carne, sou pecador. Então Deus usa um homem pecador como você para te instruir. Então, se mais importa obedecer a Deus do que aos homens, obedece o que Deus está dizendo. Ele colocou na igreja pastores, doutores, apóstolos, profetas, para nos ensinar, querendo o aperfeiçoamento do corpo de Cristo que somos nós. Seguinte, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus. Quer conhecer o Filho de Deus? Quer alcançar a unidade da fé? Acate os ensinamentos que homens estabelecidos por Deus deu para que nós possamos aprender. A varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, o 14. Para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano de homens que com astúcia enganam fraudulosamente. E este conceito, mais importa obedecer a Deus do que aos homens, infelizmente está surgindo da boca de líderes, de pastores, de pessoas que se revoltaram contra a sua igreja, contra o seu ministério, abrem um novo trabalho ali, ou então eu vou ser crente em casa, porque eu tenho que obedecer a Deus e não vou obedecer a homem. Deus estabeleceu homens na tua vida para te ensinar, para te orientar. E tem pessoas que ainda vai mais além. Além de não reconhecer a autoridade desses homens que foram estabelecidos por Deus, além de não querer se submeter à autoridade, à doutrina, seja pastor, seja professor, seja o presidente da república, seja quem for que esteja acima de você. Além de não respeitar e de não obedecer a voz de Deus, os ensinamentos que Deus deu para nós, ainda começa a apontar o dedo, criticar, apontar defeito, falar mal como se ele fosse certinho, como se ele fosse certinho. Está todo mundo errado, só ele que está certo. E muita gente vai acompanhando isso. Então, esses conceitos surgem através dessas pessoas. Tem uma música, eu não vou criticar o cantor, não vou criticar o conjunto, mas eu posso analisar e tenho o direito de dizer sim ou não, aceito, não aceito, está certo ou está errado. Tem uma música que diz assim: saia do lugar onde limita a tua visão. Quem já ouviu isso? O cantor começa a cantar, não vou falar o nome do cantor, começa a cantar a música. Aí no meio começa um solo, um interlúdio, aí ele vai e fala: saia do lugar que limita a tua visão. O que as pessoas entendem disso? Eu vou sair da minha igreja porque o pastor está limitando a minha visão. Não, eu não vou mais na igreja do pastor tal, não vou mais na igreja tal, não vou mais na escola dominical porque o professor está limitando a minha visão. Então são palavras que são mal empregadas e conduzem a pessoa a esse tipo de atitude. Não, então eu não vou obedecer mais homem, mas eu posso obedecer a Deus. Agora, ao invés de falar, saia do lugar que limita a tua visão, eles tinham que falar assim: saia do lugar que limita a visão de Deus da tua vida. A nossa visão não é a visão de Deus. Se a nossa visão fosse independente da visão de Deus, não precisaria de Jesus Cristo vir, morrer pelos nossos pecados, não precisaríamos nos arrepender, porque nós seríamos como Enoque, transladado. E Deus fala que os nossos caminhos não são os seus caminhos, os nossos pensamentos não são o pensamento dele. Então, que visão que você tem? A tua visão vem de Deus? Você vai sair da igreja por causa da tua visão ou por causa da visão da palavra de Deus? Eu não estou aqui para agradar ninguém, nem para ser agradado. Eu estou aqui porque eu quero aprender de Deus e quero conhecer a visão de Deus para a minha vida e não impor a minha visão da vontade de Deus. E as pessoas que usam esse termo
mais importa obedecer a Deus e não obedecem, estão impondo a sua própria vontade, a sua própria visão, a sua própria maneira de ver e de interpretar as coisas. Isso é muito perigoso. Tem ainda Hebreus 13:7. Lembrai-vos dos vossos pastores que vos falavam a palavra de Deus, a fé dos quais imitai, atentando para a sua maneira de viver. Se eu tivesse que obedecer somente a Deus e não obedecer aos homens, estaria escrito. Aqueles pastores são anjos. Aqueles pastores, aí está no plural, são pastores. Se tivesse escrito, lembrai-vos do que vos falou o vosso sumo pastor, aí foi Jesus. Mas ali é dos pastores, homens que Deus estabeleceu para vos falar a palavra de Deus, ainda aconselha. A fé dos quais imitais, atentando para a sua maneira de viver. Tem dito aqui, se o pastor fala alguma coisa errada, o pastor age de modo errado, espero tudo terminar. Pastor, posso falar com o senhor? Posso? Vamos ali na salinha, chama uma testemunha ou duas, fecha a porta e expõe. Pastor, o senhor falou isso, o senhor fez isso, e a Bíblia diz isso, e eu queria que o senhor me explicasse de onde que o senhor tirou essa interpretação. Para que você possa imitar a fé do seu pastor e atentar para a maneira de viver, é preciso que o seu pastor seja correto, tenha exemplo para te dar e que viva de forma digna, primeiramente perante Deus e diante dos homens. De outra forma, aí sim você tem a livre vontade. Não, eu não vou congregar nesta igreja porque os ensinamentos não são bíblicos. Avisa o pastor, estou saindo por causa disso, porque eu vejo isso aqui. Sai, amém. Agora, não tenta colocar a igreja dentro da tua vontade. Não, você que tem que se estabelecer dentro da vontade de Deus na igreja onde você convive. Não queira nunca desmerecer aqueles que Deus estabeleceu para ensinar. Não, eu vou obedecer somente a Deus. Ó. Lembrai-vos dos vossos pastores. E para aqueles que ainda criticam, para aqueles que ainda apontam o dedo, ainda julgam, fala mal, difama pastores, porque eu já vi muito sendo difamado, eu mesmo já fui na internet, mas essas pessoas estão perdoadas. Você sabe por quê? Porque eu quero encontrá-las lá no céu. Amém? Aí, para essas pessoas que fazem isso, eu deixo 2 Crônicas 20:20. Pode pôr aí. E pela manhã cedo se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa. E saindo eles, pôs-se em pé Josafá e disse: ouvi-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém. Crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros. Crede nos vossos profetas e prosperareis. O texto aqui é porque os amonitas e os moabitas se juntaram para atacar o rei Josafá e o povo de Israel. E era uma multidão muito grande e o povo ficou com medo. E Deus usou um profeta para falar para Josafá: ó, não tenha medo, porque essa peleja não é vossa. É o Deus pelejará por vocês e vai dar, estou usando as minhas palavras, e vai dar a vitória. E o povo com medo, aí Josafá adverte o povo: crede no Senhor, bom, vosso Deus, e estareis seguros. Então a tua segurança vem de Deus. Crede nos seus profetas e prosperareis. Tudo começa ali, no capítulo 18 ou 19, quando Josafá faz uma aliança com Acabe. Acabe trai ele, coloca ele, manda ele ir vestido de rei, e Acabe não vai, para que o inimigo matasse Josafá. E Josafá clamou a Deus e Deus deu vitória para ele. Depois vem o profeta Jeú, parece no capítulo 19, e dá uma exortação para Josafá. E agora aqui já vem um outro profeta, não sei se é o nome Gaate, um negócio assim, e fala com ele isso que eu disse aqui, que é para não temer que essa peleja não era nossa e que Deus iria dar a vitória. E o povo com medo, Josafá vai e fala aquilo ali: crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros. Quer ter segurança? Creia em Deus, mas crede nos seus profetas e prosperareis. Hoje, crede nos seus pastores e prosperareis.
crede nos obreiros que Deus estabeleceu para vos instruir na palavra de Deus e vocês vão prosperar. Então, crê que a nossa fé está firmada somente em Deus, mas importa agradar a Deus do que aos homens, é uma coisa muito relativa. Temos que observar o contexto com o qual Pedro disse. Eles estavam sendo perseguidos e impedidos de fazer a obra. O teu pastor te impede de fazer a obra, o teu dirigente te impede de evangelizar, te impede de vir à casa de Deus, te chuta para fora da igreja. Não, então obedeça também aos homens que foram estabelecidos por Deus para cuidar da tua vida, querendo o teu aperfeiçoamento. E toma cuidado com aquilo que você ouve, principalmente na internet que está cheia. Cuidado com isso. Tem muitos pastores sérios pregando na internet, dando ensinamento, mas tem muitos também mercenários, tem muitos lobos ensinando você a desprezar a sua igreja, desprezar seu irmão, desprezar o seu pastor e por aí via. Pregando até contra o batismo. Já vi gente pregando contra o batismo, pregando contra os dons espirituais, pregando contra a autoridade dos líderes evangélicos. Isso é muito sério, gente. Então, cuidado com esse negócio de mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Você vai deixar de obedecer aos homens se o homem te impedir de servir a Deus. Mas usar isso como desculpa para ser uma pessoa rebelde que não quer ouvir e não quer obedecer a palavra, cuidado com isso, tá? Eu gostaria que os irmãos lessem para terminar. João 8,47. Vamos ler juntos? Quem é de Deus, escuta as palavras de Deus. Você é de Deus? Ali Jesus fala, por isso não sois de Deus, porque não escuta. Por isso vós não as escutais, porque não sois de Deus. Jesus repreendendo os fariseus. Entendeu? Então eu quero só parte A. Guarda isso. Quem é de Deus, escuta as palavras de Deus. O que a palavra de Deus diz? Obedeceis aos vossos pastores, obedeceis aos vossos superiores, até aos nossos governantes, bons e maus. Então não caia nessa de que mais importa obedecer a Deus do que ao homem, não. O que Deus estabeleceu foi homem para reger a tua vida, tanto espiritual como materialmente.